Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Agora é a aula número 169, Perspectiva 2, segunda parte. E vamos começar? E vai então. Perspectiva, curva, segunda parte, né? Onde que está você? Lá vamos nós. Página 254, 258. É para cá. Certo, pessoal. Vamos partir para o desenho. Na aula passada eu expliquei sobre a deformação. Falei sobre a projeção, como a gente vê as coisas. Eu coloquei uma pessoa, desenhei aqui e eu mostrei a deformação do plano perspectivo, que é curva. Aí eu fiz esse desenho aqui. E esse desenho é com 2 pontos de fuga. Só que esse desenho poderia ser um ponto de fuga. Se você colocar isso daqui aqui, você repete e ele vai para a direita. Como que isso acontece? Assim. Colocar um lápis aqui, desta vez eu vou colocar, acho que é assim. Vamos colocar essa perspectiva agora com 3 pontos de fuga? Seria uma boa ideia, não? Dá, 3 pontos de fuga. Então veja, aqui eu vou fazer uma linha do horizonte. Bem assim. Perfeito. Aqui nós temos um ponto. Poderia ser mais para baixo? Poderia, né? Acho que eu mudei de ideia. Vamos fazer na horizontal mesmo. Para manter o formato da nossa tela, né? E aí, aqui está o nosso ponto de fuga. Agora pensa uma coisa. O nosso ponto de fuga é onde que todos os fugas estão indo nessa direção. A partir daqui, ele começa a encurvar indo na outra direção. Bem assim. E desse lado, vai acontecer a mesma coisa. E aqui em cima, vai acontecer a mesma coisa. E aqui desse lado, acontece a mesma coisa. Percebe como estou fazendo a curva? E aqui eu faço reto. A deformação, ó, aqui fica reto, essa curva começa a ficar reto. Aqui ele fica um pouco mais curva. E esta curva ele começa a alongar. Agora, eu vou pensar o seguinte. Deixa eu mostrar o desenho anterior. Esse daqui. Esse é o fuga que eu estou fazendo. Veja. A única coisa que eu mudei foi colocar a linha do horizonte um pouco mais alto. É isso que eu mudei. Mas perceba uma coisa também. Esta linha está encurvando para um ponto de fuga à direita. Aí o que vai acontecer? Aqui vai ter uma linha, ó, que vai encurvando desse jeito. A ideia é que esta linha vai se encontrar num ponto à direita e desse lado vai se encontrar à esquerda. Ele vai ficar encurvando cada vez mais. Tudo isso pode ser calculado através daquela projeção que eu mostrei e a tangente. Mas agora eu quero fazer de uma forma mais livre para mostrar para vocês. Pronto. Agora, vamos pôr um ponto de fuga embaixo. Então, eu vou virar essa folha assim. E estas curvas que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui também, desse jeito, ó. Isso vai começar a encurvar. Desse jeito.
E agora estou fazendo uma malha curva com 3 pontos de fuga. 3 pontos de fuga. Lembrando que esta curva fica vertical, mesma linha assim, e aqui ela começa a encurvar. E do outro lado encurvaria da mesma forma. Mas não vai ter outro lado. Pronto. Aí está. Vocês agora têm uma malha de perspectiva com 3 pontos de fuga. Sendo que este encurva para baixo, aqui ele encurva para cima, aqui ele encurva para ambos os lados. Ontem eu coloquei com 2 pontos de fuga assim, ó. Tá vendo? E aqui 2 pontos de fuga. Poderia fazer aqui também, eu fiz, olha, a curva. Aqui nós tivemos um ponto de fuga embaixo, um ponto de fuga em cima, um ponto de fuga à direita e um ponto de fuga à esquerda. Então nós tivemos 4 pontos de fuga. Aqui é a mesma coisa. Nós temos um ponto de fuga atrás, um ponto de fuga à direita, um ponto de fuga à esquerda, um ponto de fuga embaixo e um ponto de fuga em cima. Ok? Eu acho que não há dúvida sobre isto. E nós podemos começar a desenhar. Ok. O que nós vamos fazer aqui? Nós podemos fazer uma biblioteca? É bom, né? Porque a biblioteca tem caixas e tem livros. Tá certo. Então, beleza. Eu vou colocar aqui, ó. Nesta linha, vocês estão vendo esse quadrado? E esse quadrado? E esse daqui, ó. Isso aqui pode ser muito bem uma estante. Oi, Leia. Bem-vinda. Então, aqui tem que ser mais horizontal. Eu errei a curvatura. Tem que ser mais horizontal assim, tá? Então, aqui, ó, eu vou desenhar um livro. Esse livro, veja, ele vai o fuga para cá. Olá, Depressito! E aqui, olha só. Essa linha vai naquela direção. Para um ponto de fuga para lá. Em linhas curvas. Pronto. Está feito? Agora eu vou fazer um monte de livros assim. 1, 2. Vou deixar um inclinado para cá. Eu deixo outro inclinado aqui. Eu vou seguindo essas linhas, fazendo os livros. Ó. Veja, fiz um conjunto de livros e não foi complicado. Vamos fazer a prateleira? Tá certo. Tá aqui a prateleira. Pronto. E agora, esta linha que vem para cá, eu vou puxando aqui, ó. Eu faço o fechamento aqui. E aí está. Essa prateleira está feita. Ah, que bom! Fico feliz que você está se esforçando. Tomara que eu seja muito útil e as aulas também. Vamos ver uma coisa? Os gatinhos? A aula de gatos? Vamos. Olha os gatinhos aqui. Eles são bem fofinhos, né? Eu vou pegar um gatinho. Aqui, ó. Eu vou pôr a cabeça desse gatinho bem aqui, como se estivesse dentro da estante. E o corpo dele vai para trás dos livros. Pronto. Tá aí.
Tem um gatinho na estante. Ok. Próxima estante. Quer dizer, próxima prateleira. A estante é só essa daqui. Aqui está. Está virando. Nesta curva. Aqui. Eu coloco o livro. E é verdade. E nós já fizemos isso, né? Você vai chegar nessa parte, são os animais fantásticos. A gente comentou sobre isso. Quando a gente estava na parte de animais. Né, Depressito? Foi bem bacana. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Você ama desenhar isso? É bacana. Ó, faço mais estreito, mais fino. Posso colocar, ó, sempre seguindo a linha curva. Sempre seguindo a linha que eu desenhei aqui. E esta linha vai para trás. Então, vou falar em eixos, só para gravar. Esse eu vou deixar o livro inclinado e esse eu vou deixar inclinado. Eu vou chamar o eixo vertical de Z. Esse eixo que vai para o ponto de fuga eu vou chamar de X. E esse aqui, que faz essa curva de um lado para o outro, eu vou chamar de Y. Então, quando eu fizer aqui, eu chamo o eixo de Z. Aí, olha, vai puxando. Vamos acelerar. Mais rápido. Mais rápido. Fazer um monte de livros. Então tá. Faço as curvas. Então eu faço um monte de linhas no eixo Z. E nesta curva, que é o eixo Y, eu puxo de cada vértice desses retângulos que eu desenhei para trás, encostando aqui dentro da estante. Assim. Eu pinto aqui de escuro. E pronto. A estante se formou. Irã, dá para ganhar dinheiro sendo artista, é claro. Artista é um trabalho intelectual. E você pode ganhar dinheiro em várias vertentes dentro da arte. Desde conceito de jogos, passando por arquitetura, design de moda e outras coisas, sem precisar fazer arquitetura. Com o domínio de programa, você abre mais ainda as margens de como se pode ganhar dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro fazendo exposições e vendendo artes, pinturas, desenhos. Tem gente que vende desenhos pela internet. E tem gente que vende fazendo criações de ambientes malucos. E tem gente que ganha dinheiro fazendo murais e lettering, letras e outras coisas. A arte, você ganha bastante dinheiro. O suficiente para sobreviver, pagar o aluguel, ter uma vida digna. Mas não o suficiente para você ficar rico, super rico. Então, para você ficar rico, você tem que fazer concurso público, virar polícia civil, sei lá. E tem que fazer uma faculdade e fazer um concurso público de pessoas que fizeram faculdade. E passar. Aí você pode ganhar um bom dinheiro. Outra forma de você ganhar dinheiro sem ser pela arte é abrindo uma empresa e fazendo um monte de gente trabalhar e você paga muito pouco. Pode ser também fazendo quadrinhos, pode ganhar dinheiro fazendo quadrinhos, storyboard. Nossa, é muita coisa. A diferença é, você pode ser um profissional de sucesso, ganhando bastante dinheiro, e não é com arte, e ficar chateado por não seguir a ramo da arte, e sempre querendo mudar de trabalho, porque você está cansado. Ou você pode ser artista, e nunca, mas nunca mesmo querer mudar de profissão. Claro que você tem que treinar, mas é uma coisa tão legal, cara. É tão bacana isso. É tão místico, na verdade. Ó, fez a outra biblioteca. Outra estante, desculpe. Outro conjunto de livros. Tá aqui, ó. E funcionou.
E assim eu poderia fazer as outras estantes. Ó, seguindo a linha. Do mesmo jeito. Deixando redondo assim. E faz de novo. Ó, já não estou caprichando, porque eu quero fazer mais rápido. Mais rápido ainda. Sempre rápido, né? Viram? Ó, já está a curva. Idam, você tem vontade de desenhar, mas desiste de aprender de verdade? O professor de arte aqui ganha mais ou menos 4.000. A Lea falou. Como eu disse, as pessoas não ficam ricas, mas ganham o suficiente para sobreviver e viver, né? Ter uma renda, poder morar, comer, pagar as contas. É um trabalho honesto. E os artistas normalmente são pessoas puras de coração, são honestas. Os artistas são gente boa. Porque eles escolheram uma profissão que não é para ganhar dinheiro, mas para fazer o que gosta. Artistas são legais. Ó, aqui está a estante. Eu vou fazer um pé aqui. Então, quando eu faço o pé, eu estabeleço o chão. Pronto. Tá aí. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Esse eu coloco para trás. Esse eu puxo para trás. Daí eu desço. Eu faço essa curva aqui, ó. Eu fechei esse canto. Ó, esta linha vem nessa direção, para esse ponto de fuga, no eixo X. E no eixo Y, eu puxo para cá. E no eixo Z, eu puxo para cima. Sempre seguindo as minhas linhas guias. Não, Ida, nunca viajei para o Japão. Conheço muitos amigos que viajaram para o Japão. Tem um deles que dava aula no mesmo lugar que eu dou, que está morando no Japão. Gustavo. E ele está vivendo de desenho lá. Ele faz commissions e vai vendendo lá no Japão. Um monte de desenhos. Então tem bastante gente que já deu aula aqui, foi para o Japão e está lá. Beleza. Aqui, ó, tem um espaço vazio. Vamos preencher esse daqui com um vaso. Vamos ver se esse vaso vai ficar torto. Lembra? A gente fez um vaso aqui no canto, um desenho anterior, e ele ficou torto. Então deixa eu fazer um quadrado aqui para desenhar um vaso. Vamos ver como vai ficar o vaso, né? Aí está. Estou fazendo o enquadramento para pôr o vaso. Ó, este é o eixo, que é assim, ó. Eixo Y, eixo X e o eixo Z. E vamos ver se esse vaso vai ficar torto, né? Tá aqui. Aqui eu vou fazer a linha do centro, ó. Fazendo uma diagonal, eu tenho o centro. Então, deixa eu colocar mais para cá para evitar esse brilho, ó. Bem aqui, ó, eu faço uma elipse, igual essa daqui. Aí está. Eu aumento para cá, eu desço assim, e aqui dentro tem um outro quadrado, eu coloco outra elipse. Não está torto, mas está um pouco caído, meio deitado, e é normal, é a perspectiva. Aqui eu vou colocar um guarda-chuva. Nesse vaso. Tá aí. Essa é uma pergunta que todas as pessoas fazem, mas tudo depende de você. Tudo depende do seu foco. Como você disse, você desiste. Para as pessoas que desistem, demora um pouco mais. Para quem desenha e não desiste, demora um pouco menos. O incentivo está no próprio desenho, sabe? Quando você vai treinando,
você vai adquirindo cada vez mais capacidade, admiração e elogios, e você vai sendo empurrado para frente. Claro que é difícil, né? Mas sempre vai melhorando, muito mesmo, muito mesmo. Então, alguns conseguem melhorar bem rápido, e também depende do meio. Por exemplo, eu dou aula aqui na K2, aqui na Londrina, presencial. E no meio tem gente que é muito boa e tem gente que não é tão boa. Mas eles veem as pessoas boas, existe um incentivo. Por quê? Porque existe uma certa vista de que realmente funciona você treinar os métodos. Eu ensino métodos. Tudo isso que eu estou ensinando são métodos, são técnicas. Então, tudo isso daqui vai levar você a melhorar. Por exemplo, eu quero mostrar aqui uma escada espiral. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou fazer aqui esta linha. Essa linha vem para cá e vem aqui. E aqui, olha, eu vou colocar uma escada espiral. E essa magia de você criar os teus mundos, eu acho que deveria ser um próprio incentivo. Eu acho que deveria, né? Então, quanto tempo? Esta é a aula número 169. Eu acredito que se a pessoa treinar durante 8 horas cada aula, até a aula 169, então vai levar 169 dias para conseguir fazer isso daqui que eu estou fazendo agora muito facilmente. Porque a gente fez o método construtivo. Eu já falei boa noite para você, Felipe. Que é, primeiro, na primeira aula, na aula 1, está gravada ali no YouTube, se quiser procurar, você aprende a fazer os traços. Mas antes você entende que você está treinando a sua inteligência espacial. Junto com um pouco de lógica matemática, naturalista, existencial, interpessoal, corporal sinestésica, intrapessoal e futuramente linguística. Então, você vai fazer essas linhas, esse treinamento, depois esse daqui, e cada um desses exercícios já está gravado. Aula número 1, aula número 2, aula número 3, depois a proporção do corpo humano, depois a simetria. Tá vendo isso daqui, ó? É esse que eu apliquei para fazer o vaso. Adam, é tudo questão de técnica. Então, você vai construindo essas técnicas. Você treina a mão, você treina o círculo, você treina a volta, você treina esse traço, você treina a boca, você treina o nariz, você treina os olhos e vai construindo. Depois você volta e começa a fazer esses cubos. Eu fiz esse aqui numa aula. 8 horas treinando cubos. 8 horas treinando esse cubo. 8 horas treinando esses cilindros. Entende? Cada aula se aplica 8 horas. E assim vai construindo. E assim vai passando por todas essas páginas. E aqui, ó, você vai vendo que a técnica anterior vai ajudar na técnica posterior. E aprender a fazer os cubos vai ajudar a fazer sapatos. Aprender a fazer pessoas vai ajudar a fazer moda. Aprender a fazer... E assim vai. A elipse ajuda na armadura e nos animais. A anatomia humana ajuda na anatomia dos animais. E aqui, ó, tudo isso era preparação para essa parte do desenho. Aham, claro, claro que abre. Bom, é óbvio que abre portas para a animação. Então aqui está um cubo, é aqui que eu vou fazer a escada elíptica. Mas estou achando isso aqui muito pequeno para fazer a escada espiral, não elíptica. Então vou fazer o seguinte, eu vou aumentar. Ó, eu sigo a curva, faço um triângulo, aqui está o centro, e aqui vai ser o centro da minha escada espiral. E aqui, ó, é o círculo da escada espiral. Aí está. Essa minha escada espiral, eu vou fazer quantos degraus? No giro. Poderia fazer 12. Vou fazer um cálculo. Uma pessoa que mede 1,70 m, uma escada espiral, deveria ter uns 10 degraus, porque 10 vezes 17 centímetros, que é a altura do degrau, dá 1,70 m. Então, se eu colocar 12 degraus numa volta, é perfeito. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem uma cruz. E vamos aplicar a aula de flor. Vou dividir em 3 partes, em 3 partes e em 3 partes. Bem assim.
Vamos dividindo. 3 partes. Está aqui. Então, essa é uma volta completa para dar a altura de uma pessoa. 12. 12 é bom. 12 vezes 17 vai dar quanto? Uns 2 metros e 4. 2 metros e 4, a pessoa não bate a cabeça no degrau de cima, né? Mais a espessura, o degrau e tudo. E é isso. Tá. Então, aqui, eu não vou calcular, vou traçar direto. Tenho uma medida, faço uma menor, faço uma menor, faço uma menor, e assim eu vou fazendo. Tá aí. Ok. Esse daqui, ó, é a mesma coisa. Só que aqui está uma curva. Faço menor e vou diminuindo. Então, olha, esse é um degrau da nossa escada helicoidal. Saber desenhar abre portas para animações. E você tem toda a razão. Tá aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir um degrau. Esse daqui. Vamos fazer ele vindo para cá? Eu acho que sim, ó. Acho que para cá. Para cá. Não, para cá, sim. É 3, né? Isto. Esse é o degrau. Tá. E aqui é o chão. E aqui que ele desce. Desce quanto? Essa quantidade. Eu vou pegar essa linha de projeção e projetar para cá. É essa quantidade que ele desceu. E agora, olha, eixo Z. Puxa para lá, eixo Z. Puxa para cá. Está aqui o outro degrau, indo para o centro. Tá feito. Tá. Essa distância, eu coloco um pouco menor aqui. E aqui eu faço isto. Porque aqui, ó, é o espelho, que você não está vendo. Tá aqui, o segundo degrau. Bem aqui, eu repito essa distância e faço ali, ó. Tá aqui o segundo degrau. De novo. Agora vai ser esse. Aqui está o eixo Z. A curva é esta. Eu faço a curva até, repetindo isso daqui, até chegar aqui. E ligo esse canto com este. Está aqui o terceiro degrau. Não é só você, meu amigo Idam. Todas as pessoas estão perdendo muito tempo no celular. E de forma um pouco inútil, às vezes. Está se tornando uma fuga para todos nós. E a gente tem que começar a impor alguns limites. Talvez você tenha que começar a levar a sério o teu cronograma de trabalho. Estabelecer tempo de celular. Talvez. Na verdade tem mesmo. Ó, esse ponto eu vou descer para cá. Daqui até aqui tem esta curva. Então é esta curva. Eu faço igualzinho. Tá vendo o retângulo? Tá. Então aqui está o quarto degrau. Pronto. Essa distância que está aqui, eu repito aqui. E aqui eu repito também. Já está marcado, ó. Deu certinho. Aqui está o quarto degrau. Agora vamos fazer o quinto degrau. Essa curva está vindo para cá, né? A partir desse ponto... Não, desculpe. Essa curva é esta. Essa curva agora, ela está vindo para cá, ó. Aqui está o eixo Z que limita a minha escada. E esta linha está aqui. Já fiz o próximo degrau, o quinto. E está descendo. E agora, esse tamanho, eu reduzo um pouquinho só. E aqui também. E aqui está primeiro espelho, segundo espelho, terceiro espelho, quarto espelho, quinto espelho. A parte vertical do degrau é chamada de espelho. A parte horizontal do degrau é chamada de piso. Agora, eu fiz este, né? Eu vou fazer esse daqui agora. Esta curva está assim. Então, a partir daqui, eu faço uma curva igual, pensando nesse retângulo. E aí está.
Essa distância eu repito aqui, mas diminuo só um pouco. E aí está o próximo. Viram? Está funcionando? Está. Agora, esse daqui é esta linha. A próxima é essa daqui, que vai descer nessa direção. Então, aqui vai ter uma curva assim. Bem assim. E aqui, ó, vai descer esse tanto. Então, aqui, ó, vai ter o outro espelho. E, novamente, ela faz para lá agora. Para eu não me perder, eu vou pôr uma folha aqui. Porque eu preciso saber o que está acontecendo. Assim. Agora eu não me perco, porque eu consigo ver o retângulo. Beleza. Agora que eu fiz essa daqui, ó. Essa que eu fiz? Até aqui, né? Eu vou fazer esse triângulo aqui. Eu desço. E aí vem a questão famosa. Não é que seja difícil. A gente se perde com o número de linhas. Então, a próxima está aqui, ó. Bem aqui. E essa próxima, você vê assim. E a próxima? Você desce mais um pouquinho. E ele vem para cá. E a mesma coisa que a projeção deste. Olha o retângulo. E a próxima? Desce ali. Desculpe, vem para cá. E pronto. Bom, vocês já entenderam. Eu não vou continuar aqui, porque esse aqui nem vai aparecer. Mas é só para mostrar o giro, certo? Tá. O que vocês entenderam agora é que nesta parte, vamos deixar 4 assim, um quarteto assim, ó. Vocês têm a escada. E aqui, vocês têm esse canto aqui, ó. Lá dentro. E vocês sabem que aqui não vai aparecer os outros degraus, porque aqui, ó, vai ajudar a entender para onde que está indo. Tá vendo, ó? Ele não vai conseguir subir aqui, então vocês não veem. Então, o que acontece aqui? Essa é uma boa pergunta. Essa linha vem para cá. E aqui, ó, a linha do fuga. E esta é a linha do canto. E o que acontece aqui? Nós podemos colocar livros. Sim, a pessoa desce a escada e vê os livros. E aqui, ó, ele já está no chão. Olha, e cada uma dessas linhas vai para o eixo X, que é ali, ó, eixo X. E aqui? A gente pode pôr uma coluna. E lá atrás, seguindo o eixo Y, uma parede. E essa parede pode ter janela. Pode. E aqui, para a pessoa não cair, a gente pode fazer uma coluneta, um corrimão, e esse corrimão vem para cá, seguindo o eixo Y, e aqui, seguindo o eixo Z, e aí está o corrimão.
Ó, já está surgindo. E está surgindo bem rápido, né? É. Bom, eu tinha colocado um chão aqui. Nós podemos pôr um chão aqui também. Aqui, ó. A parede de trás. Opa, não deu. Bateu ali. Por quê? Aqui, ó, está a escada descendo. Então, a parede tem que ser no eixo Y. Bem aqui. Mas o que acontece se eu fizer isso? Acontece que eu não vou ter acesso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar curva assim aqui. Isto. Eu não vou ter acesso a essa parte aqui, porque tem um buraco. Estou aqui, ó. Eu tenho que pular para cá. Como eu faria para ter acesso a isso? Eu teria que fazer um círculo assim, ó. Da escada. Iria ajudar. E aqui eu faria o corrimão. E aqui nós teríamos um chão. Bem aqui, ó. O chão. Percebe? A escada está na transparência. Tá funcionando? Para mim tá. E para vocês? Aí aqui, ó. Tentando manter sempre a mesma distância. Só diminuindo aqui, ó. Até chegar aqui. Vocês fazem o arco. Do corrimão, eixo Z. Pronto. E nós fizemos um guarda-corpo, para a pessoa não cair no buraco da escada. Olha como funcionou. Olá, KGS! Oi, Natália! Boa noite! Funciona. Então, vocês têm aqui a estante, a pessoa vem para cá e desce a escada aqui. Ali aparece a janela e, obviamente, aqui a gente pode pôr janela também. Então, você tem uma escada espiral, confortável. Mas sempre é bom colocar o elemento humano. Como que vai ser? Bom, eu disse que aqui deveria ter uns 17 centímetros. Mas, como isso aqui é ficção, vai ter essa aula assim no YouTube. A gente vai levantar, subir depois a aula número 169, que é a perspectiva curva 2. Como esse aqui é ficção, eu posso colocar uma escada um pouco desconfortável, 20 centímetros. Aí eu pego esse 20 centímetros, que é essa medida aqui, e começo. Ó, 20 centímetros é o tamanho dessa bola. 20, 40, 60, 80, 1 metro, 20, 40, 60, 80, 1 metro. 1 metro e 20, 1 metro e 40. Assim. Eu não gostei muito. 20, 40, 60, 80. 20, 40, 60, 80. 1 metro. 1 metro e 20, 1 metro e 40. Eu não gostei porque a cabeça da pessoa não vai aparecer. Eu queria que a pessoa aparecesse. Mas como é ficção, eu vou forçar mais a escada. Não façam escada com espelho de 25, por favor. 25, 50, 1 metro. 1 metro e 25, 1 metro e 50, 1 metro e 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. E aqui nós temos uma cabeça. De 25 centímetros de altura. Daqui até aqui, 1, 2, 3,5. Nós temos um quadril. E a caixa torácica. E o pé da pessoa. O ombro da pessoa. E a pessoa segurando
Um livro. Aí está o desenho. De uma pessoa na biblioteca. Acabou de subir a escada e dá uma olhada para onde vai depois. E aqui mais livros que ela está segurando. Pronto. Eu acho que eu vou ficar 15 horas por dia no celular. A Leia falou, Ian, que a sua visão vai embora. Essa visão de espaço que é importante para vocês. A parte mais difícil da minha aula, que eu sempre falo, é aprender a ver. Quando você começar a aprender a ver, as coisas vão facilitar. Então, o empenho da minha aula é ensinar a ver. Enquanto você não conseguir ver as coisas como elas são, você não consegue desenhar e, na real, você até tropeça nas coisas. Você perde as coisas. Então, aprender a ver e ter técnica para passar para o papel que você está vendo. E é incrível isso. Quando a pessoa está desenhando, eu percebo. Olha a referência, a frase que eu mais falo. Por favor, olha a referência. Veja a proporção. Sim, Luna, todas essas aulas estão no YouTube. Essa também vai estar no YouTube. Aí, Dan, quero ver que horas são. 20h36. Eu tenho que dar uma pausa aqui para dar uma dica para você. Então, só um pouquinho. Eu quero que você use teu celular, já que você está no celular. E se você não tiver no iPhone, o iPhone é outro. Eu não entendo de iPhone, tá? Eu entendo de Nokia, Samsung, de Motorola, coisas assim, né? Então, se você estiver no celular, provavelmente você tem um celular que não é o iPhone. Mas se tiver, daí é pelo Hotmail, é outro caminho. Mas é a mesma coisa. Você vai procurar pelo Calendar do Google. Também é conhecido como agenda. Isso é importante, tá? Aí você vai começar a treinar a colocar um cronograma de estudo, trabalho, de acordar, de dormir, de tempo de jogo, tempo de celular, tempo de pesquisa, tempo de treino, tá bom? Aí o Felipe falou que você fica o dia inteiro. Não é louco, é viciado. E é natural, o ser humano fica viciado. Tem a história da recompensa no cérebro. Alguns são poucos viciados, então tem algum problema no cérebro que não se vicia. Um problema bom, né? Porque não se vicia. Mas todas as pessoas são facilmente viciáveis. Menos aqueles que têm alguma coisa que evita que se viciem. Essas pessoas conseguem trabalhar melhor. Por exemplo, numa fábrica de reciclagem de jornal, as pessoas tinham que pegar o jornal, colocar empilhados, amarrar com cordão e fazer fardos, pesar e enviar. Só que o trabalho era meio lento, porque as pessoas, quando estavam fazendo isto, elas liam o jornal. E quando liam o jornal, elas atrasavam no serviço, porque sempre aparecia uma notícia ou outra. Mesmo que eles lessem rápido, eles davam uma parada no trabalho para ler. A empresa resolveu fazer um teste. Começou a contratar deficientes visuais. É óbvio que a produção aumentou. Então, é natural a gente sempre buscar alguma coisa que nos distraia. E é natural, é a nossa busca, a nossa curiosidade incessante.
Então, a nós que não temos dificuldade visual, nós temos que ter uma coisa chamada rotina. Rotina. Cronograma. Outra coisa que nós temos que ter é... Peraí. Pomodoro. Várias coisas. Nós temos que ter técnicas. Essas técnicas vão ajudar bastante. Bom, acabei de usar a perspectiva curva para desenvolver esse daqui. Eu não vou acabar, porque agora a gente vai falar com o nosso colega Idan. Então, ó, animação. O universo da arte é tão grandioso, veja que legal. Biscuit, storyboard, roteiro, história em quadrinho, cinema, teoria da cor, lettering, fotografia, pintura, aquarela, guache, concept art, desenho mecânico, perspectiva, animais. É tão legal que você pode ganhar dinheiro vendendo. E isso é tão bacana que vale a pena. A primeira coisa que você vai fazer, Idan, é uma lista de 10 formas de você ganhar dinheiro. Tá bom? Dentro da arte. Eu fiz a minha aqui há muito tempo atrás, já mudei bastante. Já ganhei dinheiro com história em quadrinho, retrato e grafite, pintura, óleo, ilustração para livros, criação de personagens, storyboard, decoração, vetorização, animação e programação visual. Viu? Ó, você pode fazer sketchbook para vender. E é bacana. Então, você volta a ser criança e deixa a sua imaginação voar e desenhe. E desenhe sem se preocupar se fique bonito ou feio. Tem sim, né? A canetinha acrílica vai se ajudar bastante para fazer as artes nos quadros e assinar, né? E os desenhos nas camisetas. Faça um brainstorm. Deixe o seu pensamento fluir e desenha tudo que surgir na tua cabeça. Vai colocando. Se você tiver um grupo, é melhor ainda. Escute música, tá, Yadam? E tente se manter focado no seu compromisso. Meditar. Você é católico? Reza a Ave Maria. Você é Hare Krishna? Faz o mantra. Você é... Entende? Todas as religiões têm alguma coisa. Você é evangélico? Reza em línguas. Sei lá. Ajuda na sua meditação. Se você é ateu, esvazie a mente, fique quieto, respire, vire budista. E você alterna os estímulos. Você ouça música, você medita, você se concentra, você lê livros de papel, como esse daqui, ó. Artigos, jornal. Estude sempre, tá bom? Aí depois você vai evitar a procrastinação, não vai deixar para depois fazendo a técnica Pomodoro. Coloque um cronômetro. Você fica focado 25 minutos no estudo, 5 minutos de descanso. 25 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. Só digita no YouTube, Pomodoro, vai ter um monte de vídeo. Tem aplicativo de Pomodoro, tá? Ó, para revisão. Isso é um mapa mental, faz mapas mentais. Se você vai estudar, ó, você pode estudar para o Enem em apenas 30 dias. Acho que é 20 dias. 20 dias. Aqui tem, ó, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim vai. Faça um mapa mental lá das minhas aulas, para você estudar por dia, 100 e poucas aulas, que é um montão, né? Aqui está o cronograma. Faça um cronograma com um objetivo. Você sabe onde você vai chegar. E vou mostrar o meu cronograma. Net Choice. Só um pouquinho. Deixa eu pegar no cronograma só um pouco. Achei. Ah, não. Esse é o relógio, não é o cronograma. É esse aqui. Não estou conseguindo entrar nele. Ah, vou entrar por aqui, ó. É a agenda do Google. Você tem, tá? E este é o meu. Não é Equinos. Aqui é a aula número 169, perspectiva.
a aula que eu estou dando. 169, ó, até as 8h45, tá vendo? Ó? É a aula que eu estou dando. Perspectiva. Salvar. Ó, eu voltei para casa, eu descansei, aí eu preparei a aula e eu estou dando a aula. E agora estou conversando com você, são 20h44. Tudo dentro do cronograma. Hoje eu dei aula presencial para todas essas pessoas aqui. Cada pessoa para mim é especial. Cada pessoa é única, é um artista único. Então, na primeira hora tem esses alunos, na segunda esse, na terceira esse. Normalmente é até 6 alunos. De manhã, das 9 horas. Eu liguei o countdown, que é a contagem regressiva para atender os alunos. Ó, countdown. Antes das 9. Aí eu fui dando aula. Antes de dar aula, eu estava indo para a aula, eu vou de bicicleta. Eu me higienizei, eu me organizei, eu mudei algumas coisas no cronograma, acordar a Valéria, acordou sozinha. Eu estudei e passei café. Às 5 horas eu esquentei água. Aqui tá cinza, eu estava dormindo. Ó, depois de acabar essa aula, eu vou abaixar esse vídeo, eu vou editar o vídeo, eu vou fazer o upload no YouTube. Tá vendo? Ó? O upload no YouTube, daí vocês vão ter no YouTube. Se não der certo, às vezes fica para o dia seguinte. E no dia seguinte, que é domingo, ó, esquento a água, faço café, estudar, passar café, tomar café, me organizar, fazer higiene, pintar tela, descansar, preparar equipamento, estudar Blender, Godot, cronograma, pintura, cronograma, arrumar a sala, almoço, estudar psicopedagogia, fazer chamada e trabalhar na agenda arte. Tá vendo? Ó? Segunda-feira. Organizar, pintura, preparação, Blender, arrumar a sala, trabalhar na agenda arte, trabalhar no compêndio, trabalhar no cronograma, trabalhar com Patreon, fazer. Ó. Isso daqui vai ajudar você a abandonar seus vícios. Porque quando você começar a tentar fazer o seu cronograma e tentar seguir ele certinho, você vai estar brigando contigo. É uma luta constante, cara, é sério. E às vezes você vai falhar. Mas é melhor você tentar e falhar às vezes do que não tentar e falhar sempre. É real isso, ó. Julho, tô com o meu cronograma de julho, tá vendo? Quer ver uma coisa? Semana. Olha como são meus cronogramas, ó. Dia 5, 11, 12, 16, julho, agosto, ó. Eu tenho tudo planejado, ir para a IEJE, atender todos os alunos, fazer psicopedagogia, estudar, pintar, desenhar, montar, ó, Patreon, fazer perspectiva, baixar. Aqui estão todas as aulas que eu dou, tá vendo? Ó? Até dezembro, viu? Ó, até dezembro. Não tá tudo completo em dezembro. Aqui, ó, é final de dezembro. Tá meio em branco porque ainda não planejei. Aqui tá vago. Então, eu não fiz o meu cronograma de 2026. E tentar realmente, coloca aí as coisas, tudo que você vai fazer no cronograma. Coloca 45 minutos cada coisa, tá? Porque daí você põe um monte de coisa. Oi, Nikiarte, faz isso que vai funcionar, tá? Para ver as minhas aulas, se for presencial, entre em contato comigo, tá certo? Aí eu falo como fazer. Se for aqui aula online, ela é gratuita online. Você pode entrar aqui no YouTube. Pelo TikTok. Vamos lá, pelo TikTok. Parece legal isso. Bom, você vem aqui, ó. Você está aqui no Wilton, né? Você vai me seguir, daí você vai entrar aqui. Você vai clicar aqui. Ó, entra para o fã clube, não sei o que é isso, mas tem aí. E bem aqui tem um endereço. Vai abrir esse endereço e vai aparecer todas as centenas de aulas que tem. Centenas? Não, é 167, né? Só tem uma centena. Mas eu vou atingir a aula 200, não se preocupem. Ó, então aqui as aulas. Todas as aulas. Coloca no cronograma, trabalhar com elas. Tá bom? Isso aqui é perspectiva curva 1. Eu escrevi errado. Eu tenho que arrumar depois.
E é isto. Aí, Nick Art, e essas organizações e rotinas são importantes para a nossa sobrevivência e o nosso sucesso. Isso é muito importante. E para a gente lutar com nossos vícios. Tenta colocar o teu vício dentro do cronograma. Tipo, tempo para jogar, tempo para dormir, tempo para fazer coisas que ninguém deve saber. Brincadeira. Não, não é brincadeira, não. Tempo para isso, tempo para conversar, tempo para ver rede social, tempo para rir, tempo para ver série. Coloque isto ali, tá bom? Bota lá. E Adam, vai que você consegue. Tenta evitar a procrastinação. Lute contra ela. Aqui tem uma página de regras de procrastinação, 2, 3 páginas que eu dediquei com uns 4 textos falando de como evitar a procrastinação. Tá? Aí fala sobre o ciclo. Procrastinadores não devem ter companhia de outros procrastinadores. Isso é muito importante. Procure pessoas para ficar perto que não são procrastinadoras, porque elas vão te ajudar a perder tempo. E agora, gente, eu vou me embora. Ué? São 20h50, só comecei a aula mais cedo? Que estranho. Então, mas tentem mesmo, dividir a quantidade de tarefas, definir data, calcular o cronograma, fazer de modo imediato o que é para fazer, utilize da recompensa. Amanhã tem live. Tem Jogo do Brasil amanhã, às 8 horas? Abraço, Nick Art. Porque quando tem Jogo do Brasil, tem fogos de artifício. E quando tem fogos de artifício, eu tenho que ficar cuidando dos meus cachorros. Aí eu não consigo dar aula. Ontem eu não dei aula. É para ter aula amanhã. E Adam. Mas se tiver Jogo do Brasil, tem fogos de artifício. Se tem fogos de artifício, eu tenho que ficar cuidando dos meus 3 cachorros, que eles ficam morrendo de medo. Daí, se não tem Jogo do Brasil amanhã, vai ter aula. Tá bom? Tem aula todos os dias. É para ter aula todos os dias. Aqui, ó. É para ter aula, ó, desde janeiro. Aula número 0. E tudo isso daqui é aula, ó. Tá escrito ali. Deixa eu ampliar para você ver, ó. Cabelos mangá, calçados. Isso foi em abril, tá gravado lá. Ó, nós estamos agora em junho, né? Ó, em julho vai ter mais aula ainda, vê? Montão de aulas. Se você puder, seria ótimo. E se você puder fazer o exercício, também seria ótimo. Estabelece quantas horas você vai ter de aula. Por exemplo, você assiste a aula e fica 3 horas treinando. Seria muito bom. Você ia melhorar bem rápido. No final do ano, você estaria muito melhor que no começo. Ótimo. Então, tá tranquilo. Obrigado a Atsuno e Felipe. Então, até amanhã, às 8 horas. Fui! Me segue, me curta, me compartilha. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. É muito chato. Quem dispara não sabe quantas pessoas atrapalham quem não estão vendo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Até, boa noite. Obrigado.